Então tá, né, gurizada? Beleza, beleza, beleza. Vamos falar agora de isomeria. Então, só para relembrar aqui algumas funções orgânicas que nós já estudamos, né? Então, primeiramente, nós temos aqui a função álcool, lembrando que a função álcool é sempre que nós tivermos hidroxila ligado direto ao carbono saturado. Aqui nós temos um outro exemplo de função álcool, que também é uma hidroxila ligada ao carbono que é saturado. Aqui abaixo nós temos o enol, que é quando nós temos uma hidroxila ligado direto a um carbono que tem dupla. Então, enol é sempre que tem hidroxila ligado a um carbono que tem uma dupla. Aqui nós temos um outro enol. Agora, na sequência, temos aqui uma cetona, que é quando temos a carbonila, né? Lembrando que carbonila é quando você tem C-O, e no caso da cetona é C-O entre carbonos. Então, cetona é sempre que tivermos C-O entre carbonos, né? Na sequência, outra cetona, um outro C-O entre carbonos. E ainda nós temos aqui a função aminar. O que é uma função aminar? Uma função aminar é quando nós temos o nitrogênio ligado a radicais alquila ou arila, né? No caso, a amina aqui está ligada à radical alquila, que é quando você tem carbono que é saturado, tá? E a outra função é a amidar. Amidar é quando você tem o nitrogênio ligado diretamente ao C-O. Então, sempre que tivermos nitrogênio ligado diretamente ao C-O, nós temos a função amidar. E aqui à esquerda não é uma função, mas é um anel aromático, né? Sempre é interessante lembrarmos o que é um anel aromático. O anel aromático é quando você tem o anel, né? Ou ainda as duplas alternadas. Bom, o que nós temos na sequência? Está aqui importante, cai em prova, né? Cai no Enem, cai em qualquer lugar que você for fazer isso aí. Igual, talvez. Parecido, com certeza. Tá bom? Muito bem. Aqui nós temos outras funções orgânicas, são os aletos, né? Aqui nós temos um aleto de alquila e aqui nós temos um aleto de arila, né? O que é um aleto de alquila? É quando o cloro está ligado a carbono que é saturado, ó. Então, são aletos de alquila. Todos esses cloros aqui em azul estão ligados a carbono saturado. Agora, olha aqueles outros dois cloros ali. Aqueles outros estão ligados diretamente ao anel aromático. Então, eles são arila, são aletos de arila. Então, esses cloros em vermelho representam aletos de arila. Muito bem. Aqui nós temos outros, né? Aqui, novamente, aleto de arila. Esse aqui é o 2,4-D, ele é utilizado em lavouras, né, principalmente na lavoura de arroz, e ele foi utilizado na Guerra do Vietnã. Este é o famoso agente laranja, né? Esta substância que nós utilizamos no Brasil em larga escala e colocamos no alimento que vai na nossa mesa, ele foi utilizado na Guerra do Vietnã para desfolhar as árvores, né, porque os vietnamitas, eles se escondiam, né, nas florestas, na guerra onde os Estados Unidos, mesmo utilizando esse agente laranja, isso é considerado uma guerra química, não conseguiram, né, tomar o país porque o povo não deixou, né? Sempre que o povo se coloca, né, em uma guerra como também para lutar, né, dificilmente se toma o país. Bom, a outra função que nós temos aqui é a função ácido carboxílico, né? CO2H é ácido carboxílico. Você pode escrever assim, ou você pode também escrever assim, ó, COOH, tá? E ali no meio nós temos a função éter, né? Porque o éter é quando você tem o oxigênio entre carbonos. Esta é a função éter. Ok, muito bem, beleza, sem estresse. Então aqui, ó, pessoal, vamos falar um pouquinho da isomeria, que o conceito nós já conversamos, né? Isomeria é o fenômeno caracterizado pela ocorrência de duas ou mais substâncias diferentes, apresentando, portanto, diferentes fórmulas estruturais e a mesma fórmula molecular. Bom, simplificando, isomeria é quando você tem diferentes fórmulas estruturais e mesma fórmula molecular. Ou ainda, isomeria é quando no detalhe eles são diferentes, mas no resumo eles são iguais, né? Por exemplo, né? Esta fórmula C4H10O pode ser um éter e pode ser um álcool. Se você olhar esse éter aqui, você vai ver que aqui tem 2 carbonos, aqui tem mais 2 carbonos, parece um pterodátilo, né? Pterodátilo, para quem não sabe, é aquele pássaro, né? Que não existe mais, da era dos dinossauros lá. Ele fazia assim, esse é o pterodátilo. Bom, vocês provavelmente não sabem, né? Na minha época tinha uns desenhos que mostravam. Então, gurizada, aqui tem o éter com 2 carbonos à esquerda, 2 à direita, e aqui você tem um álcool com 4 carbonos. Os dois, se você for contar,
vai dar certinho C4H10O. Esse éter é C4H10O, esse álcool também, ó. Vou botar aqui só nessa primeira, mas depois não vou contar mais hidrogênio não, tá? E ninguém merece ficar contando hidrogênio. Isso aqui é coisa que tu tem que saber. Aí, como é que eu sei quantos hidrogênios que tem ali? Tu vai ter que lembrar que o carbono faz 4 ligações. Ó, esse aqui tem uma ligação, então vai mais 3. Então, tu viu aqui que é C4H10O. Esse aqui também, ó, H3C. Aqui CH2. Aqui CH2. E aqui CH2 também, né? Então, tá aí C4H10O. Então, isso é isomeria. Esse cara aqui, que é um éter, é diferente desse cara aqui, que é um álcool. Mas os dois têm a mesma fórmula molecular, que é C4H10O. Só para você ter uma noção, esse aqui é muito mais solúvel em água do que esse aqui. Esse aqui tem uma temperatura de ebulição muito maior que esse aqui. Tá? Esse aqui, a temperatura de ebulição dele é 78,3 graus, ou seja, ele vai ferver a 78,3 graus. E este aqui, a temperatura de ebulição dele é 36 graus, ou seja, ele é muito volátil, né? Volátil é aquilo que evapora facilmente, para quem não consegue lembrar, né? Volátil. Esse aqui é o volátil e esse aqui ele é não volátil, ou ainda fixo, né? Beleza? Muito bem. Vamos ver os tipos de isomeria, então. Ó, só uma questão importante. C5H12. C5H12 pode ser 3 coisas, ó. C5H12 pode ser pentano. Ó, isso que é isomeria. E quanto mais carbonos existem, maior é o número de possibilidades. Esse aqui, ó, pode ser ainda o metilbutano. E ele ainda pode ser o dimetilpropano. Então, esse é C5H12. Ainda tem o C4H10. O ácido sulfúrico eu botei lá em cima porque ele é da inorgânica, né? Então, o ácido sulfúrico não tem nada a ver com isomeria, porque lá na inorgânica você botou H2SO4 e ele é ácido sulfúrico. Agora, quando você bota C5H12, pode ser 3 coisas. C4H10. C4H10 pode ser 2 coisas. Pode ser o butano e ele pode ser também o metilpropano. Então, a verdade é essa, né, meu amigo? A verdade é essa. Isomeria, você tem uma mesma fórmula molecular que consegue, né, obter diferentes fórmulas estruturais. Outro caso aqui, o 1,1 de cloroetano e o 1,2 de cloroetano. Se você olhar o 1,1 de cloroetano, até vou te botar em vermelho, tá, vou botar uma borrachinha aqui, ó, e vou botar em azul aqui, tá? Vou botar em azul. E esse aqui. Então, ó, essa bolinha grande aqui, ó, é carbono. Essa bolinha grande azul é carbono. Essa outra bolinha grande azul é carbono também. Esse aqui é o chamado modelo de pauzinhos e bolinhas, né? Ou seja, cada pauzinho, cada varetinha é uma ligação e cada bolinha é um átomo. E aqui você tem os hidrogênios, esse azul pequeno é hidrogênio. E esse rosa pequeno é cloro. Então, olha só como realmente são substâncias diferentes. Ó, é carbono com carbono. Aqui você tem 3 hidrogênios. Aqui você tem hidrogênio, né? Já vou fazer esse aqui para não ter que ficar trocando toda hora de cor, né? Aqui tem hidrogênio, né? Aqui tem hidrogênio. E para cima lá você tem cloro. Vou trocar a caneta aqui, cor da tinta, vou botar um rosinha. Beleza, ó. Cloro, cloro. E aqui você tem cloro e aqui você tem cloro. Muito bem. Então, na verdade, o que nós temos aí? Nós temos que são 2 substâncias diferentes. A da esquerda é 1,1 de cloroetano. A substância da direita é 1,2 de cloroetano, porque você tem um cloro em cada carbono, então essa é a diferença. Mas qualquer uma das duas pode ser representada pela fórmula molecular C2H4Cl2. Então, isso é isomeria. No resumo, eles são iguais. No detalhe, eles são diferentes. Isso é isomeria. No resumo, é fórmula molecular. E no detalhe, é fórmula estrutural. Importância do cotidiano, né, gurizada? Aqui é interessante, né? Tudo isso aí é pesticida, né? Então, tem uma série de coisas aí. As enzimas, elas também são, digamos assim, substâncias que importam, né? E aí, vamos lá. Vamos ver várias coisas aqui, ó. É pesticida, é fármaco, né? O que é fármaco? É remédio. Drogas não lícitas têm isomeria, os glicídios têm, né? E as enzimas, aminoácidos, proteínas, tudo isso aí que eu falei para vocês. E no petróleo, né? No petróleo tem com certeza.
tá? É um cara passando veneno, beleza. Aí a pergunta que eu faço, imaginando uma estrutura com diferentes posições para os átomos de cloro, teríamos uma substância diferente? Com certeza, seria outra substância. Imagina esse cloro que está aqui, ó, se ele tivesse aqui, né? Seria outra coisa. E esse cloro aqui tivesse aqui. Ou se esses cloros não estivessem nesse carbono aqui, né? Não é verdade? Então, isso é muito importante. Ok? Professor, Oi, pode falar. só para tirar uma dúvida com relação a uma questão bem anterior, mas passou já. Alcinos e alquinos são a mesma coisa? Mesma coisa. Ah, Alcino e tá. alquino, sinônimos. Correto. Assim como alceno e alqueno também são sinônimos. Isso aí. O alquino é uma maneira mais, digamos assim, antiquada, vamos dizer assim, de chamar, né? Hoje quase ninguém chama de alquino, a maioria fala alcino mesmo. Mas é correto. É um sinônimo, sim. Agora vamos meter isomeria, então. Isomeria de cadeia. O que é isomeria de cadeia? Nós estamos aqui dentro da isomeria plana, tá, gurizada? Isomeria plana é aquela que não precisa complicar muito com estrutura espacial, né? Quando chegar no espacial, tu vai ver que a diferença é grande. Mas se tu tiver, por exemplo, um C4H10, esse C4H10 pode ser assim, que é o metilpropano, e ele pode ser assim, que é o butano. O metilpropano é uma cadeia ramificada e o butano é uma cadeia normal. Então, primeiro tipo de isomeria é a isomeria de cadeia. E na isomeria de cadeia, a diferença está na cadeia. Se uma cadeia é normal, a outra será ramificada. Mas, repetindo, para ser isômeros, os dois têm que ter o mesmo número de carbonos e hidrogênios. Ou seja, se um é C4H10, o outro também vai ser C4H10. Outro exemplo aqui de cadeia, ó. Esse de cima, C6H12. Esse cara tem cadeia fechada, mas é uma fechada normal. Ó, tu vê que ele tem 6 carbonos e vai ter 12 hidrogênios. Eu não vou contar aqui, senão vão ficar doido contando, né? Mas tem 12 hidrogênios ali. E esse aqui, ó, também ele tem 6 carbonos, só que ele tem uma fechada ramificada. Então, veja, é isomeria de cadeia, porque essa aqui é fechada normal e essa é fechada ramificada. Já no caso de baixo, nós temos um exemplo de isomeria do C3H6 entre uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Então, a isomeria de cadeia também. E os dois, se você for contar, vai dar C3H6. Então, a isomeria de cadeia é o quê? Se uma é normal, a outra é ramificada. Se uma é aberta, a outra é fechada. Então, se uma é normal, outra é ramificada. Se uma é aberta, a outra é fechada. Beleza, gurizada? Então, isomeria de cadeia, a diferença está na cadeia. Tá? Bom, depois tem isomeria de posição. O que é isomeria de posição? Na isomeria de posição, a diferença está na posição. Na posição do quê? Você pode mudar a posição de ramificação, você pode mudar a posição de uma ligação dupla, você pode mudar a posição de um grupo funcional. O que interessa é que vai mudar a posição, né, gurizada? Vai mudar a posição. Então, sempre que tivermos isomeria de posição, vai mudar alguma posição de alguma coisa, tá? Alguma coisa vai mudar a posição. Então, vamos colocar lá. O primeiro caso, C3H6O. O que vai mudar a posição aqui? Do álcool, né? Até tá errado aqui, ó. Agora que eu fui ver. Não é C3H6O isso aqui, não. Isso aqui é C3H8O. C3H8O. Ó, conta aqui, ó. 3 com 2 dá 5. Com 2 dá 7. Mais 1 dá 8. Tá? C3H8O. Aqui a posição está no primeiro carbono, ó. 1, 2, 3. E aqui, ó, esse é um propanol. E aqui o hidroxila vai estar no segundo, ó. 1, 2, 3. É o 2-propanol. Entendeu? Então, 1-propanol, a hidroxila está no primeiro carbono. E 2-propanol, a hidroxila está no segundo carbono. Não é isso? Show de bola, né? Tá. Beleza, então, né, pessoal? Vamos continuar. Então, mudou a posição, a isomeria é de posição. Aqui tem 3 exemplos, né? Tu vai ver assim, ó, que esse primeiro caso aqui, ó,
a hidroxila está vizinha do CH3. Nesse segundo caso aqui, ó, entre a hidroxila e o CH3 está falhando 1. E esse outro caso aqui, ó, entre a hidroxila e o CH3 tem 2 espaços. Quando eu tenho coisas diferentes, assim, tipo hidroxila e uma ramificação, a prioridade é do grupo funcional. Ou seja, se tiver hidroxila e um CH3, começa a numerar da hidroxila. Se tiver um C-O e um CH3, começa pelo C-O. Então, a prioridade na numeração é o grupo funcional. Vamos colocar ali, ó, esse aqui é o número 1 e esse é o número 2. Esse é o número 1, eu vou escolher o caminho mais curto. Então, o caminho mais curto é aqui, ó, número 2, número 3. E a terceira possibilidade é este aqui, ó, e o caminho mais curto aqui tanto faz, né? Porque os dois caminhos têm a mesma distância. Então, aqui são os cresóis. Se você for contar o número de carbonos, hidrogênios e oxigênios, qualquer um dos três vai dar C7H8O. Os cresóis, para quem não sabe, né, eles são a creolina. Para que é usada a creolina? A creolina é utilizada muito ainda no interior, assim, na zona rural, né, como desinfetante, é um forte desinfetante. O pessoal que tem galinheiro e tal, né, cria um sistema antigo de galinheiro, que é assim no puleiro lá e tal, e aí fica cocosando, né, o chão lá. O pessoal usa muito creolina. Tem gente que bota no coxo das galinhas, né, o pessoal que ainda usa coxo de pneu, né, não modernizou muito ainda a propriedade, ainda estão usando coxo de pneu, bota, aí fica até complicado de limpar, né. Mas tá aí, os três são isômeros de posição, porque esse primeiro aqui a posição é 1,2, esse aqui a posição é 1,3, né, uma hidroxila e 3-metil, e esse aqui é 1,4. Tudo bem. Depois nós temos isomeria de função, né? O que vai ser isomeria de função? Na isomeria de função, a diferença vai estar na função. Como assim a diferença vai estar na função? Se um é álcool, o outro vai ser éter, por exemplo. Se um é aldeído, o outro vai ser cetona. Então você tem aqui, ó, álcool, que é o etanol, né? Onde é que tem etanol? Etanol tem uma série de locais, né? Entre eles no posto de gasolina, que não vende só gasolina, né? A gente fala posto de gasolina, mas no posto de gasolina se vende álcool, né? Então, por que não chamar posto de álcool ou ainda posto de diesel? Né? Então, o certo é posto de combustível, né? Mas a gente costuma, não sei, talvez pelo fato de que antigamente era mais gasolina, né? A gente costuma chamar de posto de gasolina. O etanol, ele está nas bebidas alcoólicas também. O etanol também é utilizado como produto de limpeza, né? O álcool 70, principalmente, ele é um desinfetante muito bom. E o etanol é um solvente, né? E você pode fazer uma série de coisas com etanol. Eu, por exemplo, agora está meio ruim da minha coluna, né? Até está usando uma pomadinha aqui, que você deve estar enxergando aí na câmera, né? Sou meio ruim das costas, mas de vez em quando eu faço umas misturas ali com álcool para passar, né? E que o pessoal aqui no Rio Grande do Sul chama de se afumentar, né? O cara está incomodando, o cara vai se afumentar. Mas na verdade eu pego aquele figo do mato ali, corto ele, coloco. Ele tem um poder anti-inflamatório, né? E tá tempo a chuva assim, eu me estrago mesmo, né, cara? Então tem que usar bastante essas massagens aí. Mas assim, ó, o álcool ele tem esse poder, né? Você coloca o álcool, por exemplo, você coloca camomila no álcool, por exemplo, né? A maçanilha, aquela da flor, e deixa um tempo, ela puxa, né? O álcool consegue puxar o princípio ativo da camomila e ela tem poder anti-inflamatório. Você passa no local, por exemplo, de uma pancada e tal, ou no local que você tem dor, né, um processo inflamatório, como é o meu caso, e ela costuma resolver. Então, você não precisa ingerir, né, chá de camomila ou tomar chá, por exemplo, de caroço de abacate, que é outra coisa que o pessoal usa bastante, né? Você corta o caroço de abacate ali e coloca no álcool ou na cachaça mesmo um tempo, e aí você passa e você sente um alívio, né? Então tem uma série tem outras que o pessoal usa aí para picada de inseto, né? Que é uma folha de uma árvore, a chamada coprina. Eu faço vários aqui em casa, né? E eu vou experimentando em mim mesmo. Até agora eu não morri. Tá? Só tem me feito bem. Porque não precisa tomar, é só passar, né? Agora se o cara vai tomar, daí pode fazer mal, né? Dependendo. Mas tá aí o etanol. Então o etanol é um cara famosíssimo, né? É um cara antigo. Na verdade, a história do etanol com a humanidade ela é muito antiga mesmo, né? Isso aí você pode testar em casa.
Se você olhar uma fruta no chão, depois de alguns dias ela começa a fermentar, e aquele cheiro de fermentação está produzindo álcool. Ali está produzindo álcool. Então, é a coisa mais simples que tem, na verdade, fazer álcool, né? Claro que hoje existem processos controlados, né? O cara vai fazer lá um vinho, tem uma levedura específica, não sei o quê, papapá, para aquele vinho, né? E aí pega a uva e lava com cloro, depois tira o cloro. O processo antigo não tinha isso aí, não. Pegava a uva com aquela sujeirada mesmo, amassava e estava feito, né? Então não tinha muita frescura, não. Bom, porque tem as leveduras naturais, né? Bom, e aí e o éter, né? Então, tanto o álcool como o éter, eles são isômeros, né? O álcool, função álcool, éter, função éter. Mas se você for contar quantos carbonos tem no álcool e quantos carbonos tem no éter, você vai ver que é o mesmo, né? C2H6O. Olha a diferença desses dois. Já tinha falado de ponto de ebulição lá atrás, né? Olha a diferença desses dois. Esse aqui, o butanol nem era 78, o butanol era muito mais. O butanol era muito mais. Eu botei 78 lá, né? Mentira, é muito mais. 78 é esse aqui, ó. E esse aqui é menos 24. Chega a dar medo, ó. Um é 78 e o outro é menos 24 graus. Aí tu imagina, né? Imagina se não são substâncias diferentes. Então, isomeria de função, tá? Um é álcool, o outro é éter. Tem que ser diferente de função. Outros exemplos da isomeria de função é esse aqui, ó. Isso aqui é um fenol. Como é que eu sei que isso aqui é um fenol? Eu sei que é um fenol porque ele tem hidroxila ligado direto ao anel aromático. Esse aqui é função álcool. Eu sei que é uma função álcool porque ele tem hidroxila ligado no carbono saturado. E esse aqui é a função éter. Função éter é quando você tem um oxigênio entre carbonos, né? Então, C7H8O, 7 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Fenol, álcool e éter. Isomeria de função, porque a diferença está na função. Quarto tipo de isomeria é a metameria. O que é a metameria? A metameria é quando as duas ou três ou mais substâncias envolvidas são heterogêneas. Para ser metameria, a primeira condição é que todas as substâncias tenham cadeia heterogênea. E a segunda condição é que o que varia de posição seja o heteroátomo. Então, a metameria é quando acontece a mudança de posição de um heteroátomo. Isso é metameria. Então, metameria muda a posição do heteroátomo. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Fórmula C4H10O. Cuida aqui, ó. Fórmula C4H10O. Ali. Tu vai ter um álcool e tu vai ter um éter. Tu vai ter dois éteres, que aqui é metameria. Álcool e éter é lá na função. Olha aqui a posição desse O. Esse O está aqui, se ele vier para cá, ó, vai ficar aqui. Então, na verdade, é isso. Na metameria, varia a posição de um heteroátomo. Lembrando que heteroátomo é um átomo diferente de carbono ligado a no mínimo 2 carbonos. Tá bom? Show de bola. Outro exemplo de metameria são duas aminas. Ó. Se você olhar aqui, ó, você vai ver que você tem um carbono aqui e 3 na direita. E se você olhar aqui, tem 2 na esquerda, tem 4 na direita, né? 2 na esquerda e 3 na direita. Então, aqui, 1 na esquerda, 4 na direita. Aqui, 2 na esquerda e 3 na direita. Então, mudou a posição do N. Por que mudou a posição do N? Dá para ver isso? Claro, ó. O N estava aqui, veio para cá, ó. Aí, quando o N veio para cá, ele ficou isso aqui. Tá? Então, basicamente é isso. Então, na metameria, muda a posição do heteroátomo. Ou seja, na metameria, muda a posição do átomo diferente de carbono que está ligado a, no mínimo, 2 carbonos. Tá? É isso aí. E os dois têm fórmula C5H13E. E por último, né, pessoal, nós temos o último caso, que é tautomeria. O que é tautomeria? Tautomeria é quando nós temos um enol que se transforma em aldeído, que é o caso aqui, ou um enol que se transforma em cetona. Então, ou o enol vira aldeído, ou o enol vira cetona. Nesse caso, o que acontece? Essa dupla ela acaba vindo para cá, ó. E esse hidrogênio, ele vai lá para o outro carbono. E aí fica assim.
Aqui é a mesma coisa, a dupla vem para cá, e esse hidrogênio ele vai lá para aquele carbono. Tá? Então, na verdade, é uma transformação. É um enol que vira aldeído ou um enol que vira acetona. Tem outros casos, tá? Então, quando tiver esse equilíbrio aqui, tem a mudança do enol, né? Uma substância que não tem estabilidade, vocês têm a tautomeria. Então, basicamente, é isso aí. E o resumo está aqui. Isomeria de cadeia, a diferença estará na cadeia. Uma é aberta, a outra é fechada. Uma é normal, a outra é ramificada. Isomeria de posição, a diferença estará na posição. Então, você tem um álcool com uma hidroxila no primeiro carbono e o outro álcool com a hidroxila no segundo. Ou você tem, por exemplo, um buteno 1 e um buteno 2, mudando a posição da dupla. Ou ainda na terceira possibilidade, você tem butino 1, butino 2. Ou ainda numa última possibilidade, você tem mudança de ramificação. Por exemplo, 2-metilpentano e 3-metilpentano, onde muda a posição do metil. Terceiro caso, a isomeria de função, onde a diferença está na função. Então, um álcool será isômero de um éter, um aldeído será isômero de uma acetona, um ácido carboxílico será isômero de um éster. Então, vai mudar a função, não pode ser ácido com ácido. Isomeria de função, a diferença está na função. Então, não pode ser ácido com ácido, nem éster com éster. Tem que ser ácido com éster. Tem que ser álcool com éter, por exemplo. Tem que ser aldeído com cetona. Agora não pode ser aldeído com aldeído ou cetona com cetona. Tem que ser função diferente. Depois nós temos a metameria, quando varia a posição de um heteroátomo, ou seja, na metameria as cadeias são heterogêneas. E a tautomeria, né, que é onde acontece o nosso equilíbrio dinâmico. Ok? Esse exercício aqui nós já fizemos, né? E aí vamos fazer o outro exercício. Qual é o outro exercício? Este aqui. As cetonas se caracterizam por apresentar um grupo funcional carbonila em carbono secundário e são largamente utilizadas como solventes orgânicos. Então, ele quer a fórmula estrutural do isômero, de cadeia da 3-pentanona, e depois ele quer escreva a fórmula estrutural da única cetona que apresenta apenas um aldeído isômero, tá? Beleza, vamos encerrar a gravação e a gente faz ele. Ok?